O que eu discordo, eminente senador Romário, o senhor que foi um dos maiores personagens do futebol mundial, é especialista em jogar perto do gol, é que você não entenda onde você está jogando. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Você tem que entender. Se você é centroavante, você tem que fazer gol. Se você é zagueiro, se você for fazer gol, provavelmente será gol contra. Ou seja, você tem que entender o território que você está. Mas eu não posso deixar que o seu pronunciamento de hoje se encerre sem que o senhor avalie este modesto à parte que eu vou oferecer. O senhor foi muito eloquente ao dizer que só quem pode arquivar, eu até retificaria, quem é que pode pedir o arquivamento de um inquérito é o Ministério Público. E fê-lo bem. Mas eu quero lhe dizer que o inquérito do fim do mundo, e o senhor sabe disso, mas quero deixar aqui patenteado, esta excrescência que se chama o 4781, foi criada, e quero lembrar que o senador Randolph, na época, chamou isso de novo AI-5, de outro microfone, mas nesta casa. A chefe do Ministério Público do Brasil requereu em menos de um mês o arquivamento. A pergunta que não foi feita por Vossa Excelência, mas que é necessária. O inquérito no Brasil tramita exclusivamente entre a autoridade policial e o Ministério Público? Não. E quem diz isso? É o Supremo? Não. É o Código de Processo Penal, o vigente, de 41, que o senhor pode propor a revisão. Mas neste Código de Processo Penal vigente, há 3 personagens no inquérito. A autoridade policial, o Ministério Público e o juiz, que faz o controle judicial e não é vinculado ao pedido de arquivamento. Quem diz isso? O Código vigente. Então, se o senhor deseja um modelo em que o Ministério Público sozinho decida arquivar um inquérito, tem que mexer no Código de Processo Penal. Sobre a questão da resposta dada pela CGU. Eu não conheço a resposta, não me cabe defender aqui qualquer ato de qualquer governo. Mas, lembro ao senhor, disse isso ao senhor ontem, o artigo 20 do Código de Processo Penal define que peças de um inquérito policial em curso só possam ser reveladas a critério da autoridade judicial para não frustrar a investigação. Quem diz isso? O artigo 20 do Código de Processo Penal. O ilustre senador pode concordar ou discordar, mas não pretender que um juiz descumpra a lei. O senador Esperidião, homem público experiente, eu era criancinha, ele já era governador no longínquo ano de 1982, com certeza sabe que pode apresentar um projeto para rever e dizer que todos os inquéritos são públicos o tempo inteiro. Quem não vai gostar disso são os investigados. Mas, enfim, é uma decisão legislativa. O que eu discordo, eminente senador Romário, o senhor que foi um dos maiores personagens do futebol mundial, é especialista em jogar perto do gol, é que você não entenda onde você está jogando. Você tem que entender. Se você é centroavante, você tem que fazer gol. Se você é zagueiro, se você for fazer gol, provavelmente será gol contra. Ou seja, você tem que entender o território que você está. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Quero dizer, em suma, que se há fatos que não são desejáveis, e usar. Eu não estou dizendo que o Poder Judiciário brasileiro é perfeito. Eu o conheço profundamente, por dentro, porque fui magistrado 12 anos. Mas há coisas que são imputáveis ao judiciário, ao juiz, que dependem de mudanças legislativas, ou seja,
pedaço do campo onde esse jogo se dá não é no Supremo, é aqui. Para, por exemplo, atualizar o Código de Processo Penal, que é de 1941. É este que está em vigor. Se resolver, no Brasil, aprovar o sistema acusatório puro, que não vige no Brasil hoje, mas se quiserem o sistema acusatório puro, que o façam. Mas não é o judiciário que pode fazer. E esse é o ponto, líder Renan, fulcral que trouxe aqui. O de que nós precisamos colocar o debate no lugar certo e nos termos possíveis de ponderação, para que nós não olvidemos o princípio basilar da harmonia entre os poderes, que é cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E aí eu acho que a gente caminha bem. No Brasil, nós temos mandato no Supremo Tribunal Federal? Sim. Eu jamais defenderia o sistema dos Estados Unidos, em que vigora a cláusula do enquanto bem servir. Então lá, senador Chico, senador Paim, um justice pode ser nomeado aos 50 anos e ficar até os 85 anos, por exemplo. Há casos. No Brasil, não. Há um limite temporal. As senhoras e os senhores sabem, alguns felizes, outros tristes, que eu só poderei ficar no Supremo até o momento que Deus me chamar, ou por 19 anos. Esse é um mandato. Outrora, 14. Ontem o senador Everton me dizia, e eu caminho para finalizar mesmo, agradecendo muito a paciência de todos. O senador Everton me questionava sobre idade mínima. Eu fui juiz aos 25 anos. Aos 25 anos, me parecia acertado. Hoje, aos quase 56, senador Plínio, isso me parece errado. Hoje eu tenho a visão, porque eu tenho um filho de 29, que vai fazer 30, em que momento da vida você está apto a julgar o seu semelhante. Então, há países que adotam idade mínima, não de 35, adotam de 45, adotam de 48, de 50. E se você eleva a idade mínima e diminui a idade máxima, há países em que essa idade máxima é 68, você encurta o tempo de permanência, portanto, vai na direção correta da temporariedade, que é inerente ao conceito de república, sem entrar em contendas vãs, em que se crie mais uma tipicidade. O nosso modelo, queiramos ou não, é presidencialista, forma federativa de Estado, separação rígida entre os poderes, Supremo Tribunal Federal vitalício. Esse modelo foi feito por quem? Pela República, 1891. E está tudo isso definido como cláusula pétrea. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.